Falar sobre Grécia é entrar no mundo mágico, porque os gregos, eles estão justamente na estrutura da nossa civilização. Muitas das realizações gregas estão presentes até hoje na nossa cultura. Então é importante nós estudarmos as contribuições da herança cultural grega, para que nós entendamos também algumas das nossas raízes, tá? Sendo no alfabeto mesmo, tá? Muitas letras, na história dos gregos, na filosofia e em várias outras situações da nossa vida cotidiana que receberam uma herança desse povo tão importante. A gente vai selecionar alguns assuntos, porque a história é bastante vasta, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre um poeta chamado Homero, e que a ele é atribuída a compilação, a escrita dos dois livros mais importantes sobre a história da Grécia. Tá? Quais são esses livros? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada trata da Guerra de Troia, a Troia era uma cidade da Ásia Menor que também tinha o nome de Ilion, por isso o nome Ilíada. São histórias fantásticas, fantástico no sentido de que é extraterreno muitas vezes, tá? Por isso nós chamamos de mitos. A mitologia grega é uma série de narrativas históricas que tem um fundo o cavalo de verdade, de Troia, mas Ulisses, elas foram aumentadas ou Hércules, diminuídas ou tantas outras histórias foram nos sendo fascinam. construídas ao longo dos anos, e por isso elas foram passadas de geração em geração, e essas histórias falam de deuses e heróis. Os deuses, os gregos, nós sabemos, né, eram politeístas, então acreditavam em muitos deuses, e cada um desses deuses tinha uma função, tinha uma determinada função dentro daquela estrutura. Para Zeus, né, era o Deus supremo, ele era o mais poderoso dos deuses, ele controlava a natureza. Hera, esposa de Zeus, é protetora das esposas, né? Protetora do casamento. Poseidon, rei dos mares, irmão de Zeus. E também o Hades, outro irmão de Zeus, que era o deus das trevas, vamos dizer assim, o deus do submundo, o mundo dos mortos. Cada um desses deuses tinha o controle de uma determinada função dentro das histórias gregas. E na Ilíada, que é esse livro que narra a Guerra de Troia, vai aparecer muitos deuses e inúmeros heróis. Os heróis tinham uma função também muito importante dentro da história grega. Os heróis eram semideuses, eles tinham poderes especiais porque eram filhos de deuses com humanos. Na mitologia grega, alguns deuses em determinados momentos vieram à Terra, estiveram na Terra e fecundaram mulheres e tiveram filhos. E esses filhos tinham poderes sobrenaturais. Com esses poderes sobrenaturais, eles fizeram várias revoluções, várias conquistas para o mundo grego. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses heróis, porque a gente vai ler alguns livros que tratam dos seus feitos, dos seus grandes feitos heróicos, em outros vídeos. Mas esse vídeo inicial é para mostrar a vocês que a história grega é vasta, tem muita coisa importante para você aprender sobre ela, e inúmeros vídeos, muitas atividades que você pode fazer baseando-se nas histórias mitológicas gregas, tá? E a definição de mito, né? Uma narrativa fantástica, quer dizer, uma narrativa muitas vezes poética,
que é passada de geração em geração e vai sendo aumentada ou modificada no decorrer do tempo, que narra assuntos que aconteceram, sim, acontecimentos. Como já se passou muito tempo, nós não temos como precisar exatamente o que é verdade e o que não é. Então, o mito tem essa mistura, essa mescla. Tá? Então, as narrativas mitológicas, você nunca vai poder dizer exatamente onde está a verdade. Tá? Por isso que a palavra mito também foi assumindo outros significados ao longo do tempo. Né? Por exemplo, se você fala assim, o tal cantor ou tal pessoa é um mito, quer dizer, é uma pessoa lendária. Você tem histórias sobre ela, sobre essa pessoa que a elevam a um certo patamar, né, a um certo padrão, que muitas vezes não é o verdadeiro. A palavra mito também é usada em muitos vídeos, né? Você fala assim, mito ou verdade? Quer dizer, mito acabou também sendo um sinônimo de falsidade. Agora, na história grega, você não pode falar que mito é falso. Uma história mitológica é falsa, porque ela tem sim um fundo de verdade, mas foi sendo construída ao longo do tempo, como uma narrativa de um livro, né? Um livro de poesia, de arte, você sempre vai ter histórias que são mágicas, porque elas transcendem o que a gente tem no dia a dia. Elas têm sempre um fundo de verdade, mas elas também são ampliadas, né? Isso é a mágica da literatura. E é através da literatura que a gente pode estudar história, um pouco da história dos gregos, misturando, é claro, né? Os historiadores fazem esse trabalho de separar, né? ou garimpar o que seriam os fatos que a gente tem, mais concretos, do que seria a fantasia. Tá? Então, a literatura com a história caminham juntas nesse ponto. Tá? Eu vou fazer outros pequenos vídeos com as narrativas de algumas dessas histórias que são maravilhosas, são lindas. Tá? E uma delas será a Ilíada, resumida, e a outra será a história da Odisseia, que é um outro livro muito famoso, que narra a viagem de Ulisses. Ele implementa uma enorme viagem, e nessa viagem ele luta com diversos seres fantásticos que nós vamos ver mais adiante. A Grécia Antiga formou-se com base na contribuição de inúmeros povos, como os aqueus e os jônios, e foi cenário para uma sociedade pioneira em vários aspectos. Na política, por exemplo, os gregos antigos abandonaram a força como base do poder e passaram a utilizar a persuasão ou o convencimento através das ideias, passo decisivo para a construção da democracia. Conhecemos a Grécia através dos vestígios arqueológicos deixados por eles. Criaram ainda a filosofia, método de pensar e compreender o mundo, que se tornou base para o desenvolvimento da matemática, da física, medicina, astronomia, entre outras ciências. Os gregos também estabeleceram novos padrões de beleza, sobretudo no que se refere à arquitetura e à representação do corpo humano. Nas artes, criaram teatro, com as tragédias e as comédias. Deram origem, enfim, a um legado que foi assimilado e reelaborado por inúmeros povos, em diferentes tempos, até chegar aos dias atuais. Podemos aprender da história da Grécia também através das obras de Homero e Hesíodo. Hesíodo escreveu a Teogonia, que narra as origens do mundo dos deuses, e os trabalhos e os dias, que reúne conselhos ao irmão que perdeu a herança deixada pelo pai. Homero escreveu Ilíada, que narra episódios da Guerra de Troia, e Odisseia, que conta o retorno do herói Ulisses para sua terra de origem após a guerra. As cidades-estados, ou polis, constituíam unidades políticas autônomas, divididas em acrópole, centro do poder político, religioso e militar,
localizada na parte mais elevada da cidade. A Ágora, praça central onde se reuniam os habitantes, e Haste, mercado onde se realizava o comércio.